1 Reis 19, do 1 até o 8. Glórias a Deus. O texto diz assim: Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando ele viu isto, levantou-se e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitando-se debaixo do zimbro, dormiu, e eis que o anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força deste alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estaremos falando um pouquinho com os irmãos hoje sobre esse profeta Elias, profeta muito conhecido dos irmãos, o grande profeta de Deus, o profeta messiânico, o profeta que profetizou sobre a vinda do Messias. O profeta Elias realizou grandes milagres, e entrou para a história. E um dos grandes milagres, um dos grandes feitos de Elias foi aquele encontro com os profetas de Baal. Tenho certeza que a grande maioria dos irmãos lembram deste fato que ocorreu, onde houve ali o desafio entre os profetas de Baal e Elias, quando 450 profetas de Baal se reuniram para pedir que Baal se manifestasse, e Elias ali iria estar apresentando a Deus, pedindo que Deus se manifestasse. Aquele que se manifestasse seria o verdadeiro Deus. Vocês conhecem a história. E os 450 profetas de Baal clamaram, buscaram a Baal e não houve respostas. E quando Elias buscou ao Senhor, houve resposta de Deus imediatamente, descendo fogo do céu, consumindo ali a lenha do altar, lambendo toda aquela água que estava colocada ao redor do altar. Elias, ele era um profeta que tinha convicção de que Deus o ouvia. Elias era um profeta que tinha convicção que Deus o ouvia. Eu quero louvar a Deus, irmãos, glorificar o nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus nos ouve. E eu tenho convicção disso. Esses anos que nós estamos aqui na cidade de Tiradentes, eu posso comprovar que Deus tem ouvido as nossas orações, assim como ouvia a oração de Elias. Deus está ouvindo a sua oração, irmão. Deus ouve o seu clamor, Deus ouve a sua oração. Não pare de orar, não pare de clamar, não pare de buscar Deus, porque Deus está atento à sua oração. Elias era um profeta que tinha esta convicção de que Deus o ouvia.
E ele fez aquele desafio, convocou todos os profetas de Baal, porque ele sabia, Deus vai me ouvir, Deus vai responder. Então, irmão, não tenha medo do inimigo, não tenha medo de desafios. Deus vai ouvir você quando você buscar, quando você clamar ao Senhor. E isso aconteceu. Houve lá o evento, desceu o fogo do céu, consumiu o altar lá, o fogo desceu. Aquela água que fora derramada também foi consumida pelo calor das chamas. E diz-nos a Bíblia que os profetas de Baal, todos os 450, eles foram mortos, né? A gente tem essa impressão aqui na Bíblia, a Bíblia talvez não traz assim detalhes sobre isso, mas Elias não estava sozinho ali. Deveria ter uma multidão que acompanhou Elias, deveria ter muita gente ali que foi para presenciar aquele fato que iria ocorrer. Porque assim que Deus responde, Elias dá ordem, matem todos. Ou seja, para matar 450 pessoas, precisa de no mínimo o dobro disso, porque não se mata 450 pessoas assim, as pessoas não se deixam morrer, não se deixam ser assassinado. O profeta de Baal não iria ficar lá, não pode me matar, não ia, ele ia se defender, ele ia querer fugir. Então, muito provavelmente, deveria existir ali uma multidão, creio eu, que passasse de 1000 pessoas presenciando todo aquele ato, para poder cercar os 450 e matar os 450. Deveria ter muita gente. E esses 450 profetas de Baal morreu, e ele chamou Acabe e disse para Acabe: Acabe, é melhor você ir embora rápido, porque vai chover, e vai chover torrencialmente, Acabe. Vai embora daqui. Vai embora, porque vai chover muito, Acabe. Só que me parece que pelo texto bíblico, aquele momento em que Elias disse isso, não existia nuvem no céu. Era um sol. Era um calor tremendo. E não existia nuvem. E ele disse para Acabe: Acabe, sobe depressa, vai embora, porque vai chover muito. Queridos, para muitas pessoas pode parecer impossível, mas para o nosso Deus não é impossível. A tua situação pode ser muito difícil, pode parecer que não tenha solução para esse seu problema, mas creia no Senhor Jesus, porque Ele pode fazer todas as coisas na sua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E ele disse: Acabe, sobe, porque vai chover. E diz a Bíblia que Acabe montou lá no seu carro, na sua carroça lá, e foi embora. Foi embora. E Elias vai fazer o que agora? Bom, agora tem que chover. Eu disse que vai chover, agora tem que chover. Mas Elias era um homem que confiava em Deus, sabia que Deus ouvia a sua oração. Elias pegou e foi orar. Diz a Bíblia que ele foi orar, e orou e chamou o moço e falou assim: dá uma olhadinha lá para a banda do mar, vê se você vê alguma nuvem aí. E o moço foi e olhou e não viu nada, e voltou para Elias. Elias, não tem nada, Elias. E Elias tornou a orar, orou mais um pouco e falou para o moço: moço, vai olhar de novo. E o moço foi de novo olhar e não tem nada, só está sol quente, não tem sinal de nada. E Elias tornou a orar durante 7 vezes. Durante 7 vezes ele fez isso, durante 7 vezes ele pediu para o moço: vai olhar. E na 7ª vez o moço levantou, foi lá olhar e viu ao longe em uma nuvem muito pequena. Diz o texto que era do tamanho de uma mão, de um homem, a longe, uma mão muito pequena. E o rapaz voltou e disse para o profeta: profeta, eu vi uma nuvenzinha muito pequenininha, está muito longe lá, tamanhozinho de uma mão de um homem. Elias falou: é a chuva que está chegando aí, vai chover demais. Irmão, Deus está trabalhando na sua vida, viu? Que você precisa enxergar é pelo menos um sinalzinho de Deus na sua vida.
Talvez você esteja descrente de que Deus possa trabalhar, mas Deus está desafiando você. Levanta os seus olhos e olha para lá para o horizonte, você vai ver um sinal de Deus na sua vida. Nem que for pequenininho, mas Deus vai mostrar para você, aleluia, e a grande bênção vai vir sobre a sua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Uma pequena nuvem, irmãos, um pequeno sinal, irmãos, pode trazer uma grande bênção para você. O importante é que você enxergue isso, que você veja este sinal de Deus na sua vida. Hoje, por exemplo, eu já senti este sinal, eu já pude ver o sinal de Deus aqui neste lugar. Você já sentiu a presença do Senhor Jesus? Amém? Glórias a Deus. Então, um pequeno sinal, irmãos, pode ser sinal de uma grande bênção. Você está almejando aí algo de Deus há muitos anos, quem sabe hoje Deus vai lhe mostrar, e nem que for uma mãozinha lá, uma nuvenzinha, que vai trabalhar na sua vida, e você vai ser grandemente abençoado pelo Senhor. Diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que o Acabe pegou a sua carruagem e foi embora. E foi embora, com base na palavra do profeta Elias, e foi embora. E enquanto ele está indo embora, ele ia para Samaria, Elias foi orar, e durante o momento da sua oração, na 7ª vez, apareceu a nuvem. Elias já glorificou a Deus porque a chuva estava chegando, e diz-nos o texto que antes que Acabe chegasse em Samaria, quando ele estava em Jezreel, cerca ali, talvez de uns 30 quilômetros, talvez, quando ele estava em Jezreel, a chuva alcançou o Acabe, e o Acabe teve que parar em Jezreel e não foi até Samaria. Antes do previsto, a chuva chegou até Acabe. Irmão, louve e glorifique o nome do Senhor Jesus, porque antes do seu previsto, antes do prazo que você está prevendo, antes do prazo que você está imaginando, as bênçãos de Deus podem ser derramadas na sua vida. Talvez você esteja esperando conseguir chegar em Samaria antes da chuva, mas ela vai chegar na sua vida antes, irmãos. Louve e glorifique o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. A bênção pode chegar antes na sua vida. Você acredita nisso? Você espera nisso? Amém? Glórias a Deus. E aí, irmãos, eu vejo o profeta numa alegria muito grande. O profeta desafiou os profetas de Baal, montou o seu altar, buscou a Deus, Deus derramou fogo, diz para Acabe, vai porque vai chover, e ele vai orar, e Deus manda uma grande chuva. Elias devia estar numa felicidade tremenda, né? E eu tenho certeza que você também vive um momento de felicidade com Jesus, porque Jesus tem trabalhado na sua vida, Jesus tem abençoado você de uma forma muito especial. E eu tenho certeza que você tem recebido bênçãos de Deus, Deus tem te usado, Deus tem te abençoado, e você está feliz aí com o Senhor Jesus. Você está feliz com Jesus? Amém? Glórias a Deus. Elias devia estar nessa felicidade aqui tremenda, né? Contente, porque ele orou, fogo do céu desceu, ele orou e a chuva caiu. Era Deus respondendo a oração dele, era Deus ouvindo e agindo na vida de Elias. Mas eu tenho a impressão, irmãos, que Elias não teve muito tempo para comemorar a sua vitória, não. Elias não teve muito tempo para comemorar. E parece que a nossa vida também é assim. Nós passamos por luta, passamos por dificuldades, passamos pelo vale, buscamos a Deus, oramos, Deus responde, você dá glórias a Deus, você fala, pastor, deixa eu contar o testemunho, e aí você fica naquela felicidade tremenda, aquela alegria, e quando de repente vem outra luta, quando de repente vem outra tribulação, não dá tempo nem de glorificar direito. Quando Acabe chegou em Jezreel, o que ele faz? Chama Jezabel e fala, Jezabel, você não sabe o que aconteceu lá?
Lá no Monte Carmelo, os profetas de Baal começaram a clamar e não houve nada. Mas quando Elias clamou, desceu o fogo do céu. E então, olha, foi uma coisa tremenda. E Elias chamou o pessoal que estava com ele e mandou matar todos os profetas. Pronto. A notícia da vitória de Elias foi contada para o inimigo. Foi contada. Diz os historiadores que Jezabel era o capeta personificado da mulher. Não, nesta mulher, né? Nesta mulher, nesta daqui. Não estou dizendo que a mulher tem esse significado, é esta daqui. Ela, quando ficou sabendo desse negócio, irmão, o demônio se manifestou naquela mulher de tal forma que ela disse: em menos de 24 horas eu arranco a cabeça desse Elias. A mesma coisa que ele fez com os profetas de Baal, eu vou fazer com ele. E aí, irmão, já saiu a notícia: Jezabel quer te matar, Elias. Jezabel vai te matar. E ela disse que tem prazo de menos de 24 horas. Os soldados vão sair procurando você. Tem aí informação para quem te achar, ela vai pagar. Mas você vai morrer em menos de 24 horas. Olha que situação difícil, irmão. Numa felicidade, numa coisa gloriosa, sentindo a presença de Deus, de repente vem uma perseguição dessa. E Elias então não tem o que fazer, Elias tem que fugir. E Elias então começa a fugir. E ela ficou furiosa, perseguiu, ele teve que fugir. E diz a palavra de Deus que Elias, junto com o seu moço, fugiu para Berseba. Saiu de Jezreel, lá da região do Monte Carmelo, e foi para Berseba. Berseba estava a cerca de 160 quilômetros. 160 quilômetros de Jezreel. Elias fugiu para lá. Eu fico pensando, irmãos, que quando nós estamos com medo, nós fazemos coisas que nós nem imaginamos. Né? Quando você está com medo, você cria uma coragem tremenda aí para sair correndo, né? E ninguém te pega. 160 quilômetros ele correu, ele fugiu, chegou até Berseba. Lá em Berseba, irmão, eu pude observar pela palavra de Deus que aconteceu umas coisas lindas. Berseba, no hebraico significa o lugar de juramento. Foi o lugar quando Abraão e Abimeleque fez um juramento. Foi lá em Berseba que Jacó ofereceu sacrifício ao Senhor. Foi lá em Berseba que aconteceu coisas extraordinárias, biblicamente falando, demonstrando para nós que mesmo que nós estejamos em fuga, que mesmo que você esteja se afastando, você não pode fugir para outro lugar que não seja Berseba. Está difícil a sua vida, está difícil essa situação, não tem jeito aí para você mais. Eu quero pedir a você: dá uma paradinha em Berseba e faça ali uma adoração ao Senhor. Esta é a parada obrigatória para quem está sendo perseguido, a parada da adoração ao Senhor. Você está desesperado, está preocupado com um monte de coisa, irmão? Para, em nome do Senhor Jesus, fala: eu vou parar, porque eu preciso chegar em Berseba, e em Berseba é o lugar de eu adorar a Deus. Irmão, adore o nome do Senhor Jesus. Adore. Não deixa o medo tomar conta de você de tal forma que você passe direto por Berseba e entra imediatamente no deserto. Não faça isso. Dá uma paradinha em Berseba, porque lá é lugar de adoração e é o lugar que Deus marcou com você. Para e adore o nome do Senhor Jesus. Nesse exato momento, adore o nome do Senhor Jesus. Adore o nome do Senhor. Eu sei que você está em luta, eu sei que você está com a sua cabeça cheia, eu sei que está com um problemão aí, eu sei, irmã Maria, irmão Amorim está lá no hospital, a senhora deve estar aí com a cabeça, mas para agora, adore o nome do Senhor Jesus. Adore o nome do Senhor Jesus. Adore o nome do Senhor Jesus, irmãos. Você precisa adorar. Neste meio de turbulência, você precisa adorar o nome do Senhor Jesus. Glória seja dada
ao nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Louvado o nome do Senhor Jesus. E Elias chegou então a Berseba, lugar de adoração, lugar de juramento, lugar de comunhão com Deus. Ali ele fez uma coisa, chamou o seu moço e falou assim: agora você fica aí, agora você fica aqui. E Elias caminhou rumo ao deserto. Diz o texto bíblico que ele entrou no deserto durante o dia todo, ou seja, o caminho de um dia. Ele andou cerca de 40 quilômetros. Eu estou fazendo um cálculo, irmãos, à base de que uma pessoa caminhando normalmente, não muito lento, mas normalmente, ele caminha em torno de 6, de 5, 4 quilômetros por hora. Nessa faixa aí, mais ou menos, 4, 5, 6 quilômetros por hora. O ser humano caminha. Se ele caminhou o dia todo, dá-se a intenção em que ele caminhou aí 12 horas. 12 horas. Caminhar no deserto é mais difícil do que caminhar no asfalto. Então vamos colocar que ele tenha caminhado aí de 30 a 40 quilômetros. Então ele adentrou no deserto cerca de 40 quilômetros. Sozinho. O moço ficou em Berseba. Irmão, há situação na nossa vida que é só nós mesmos. Não precisa de ninguém mais. É só você e Deus na sua vida. Está difícil a situação? Está difícil. Está fugindo? Estou fugindo. Mas você parou para adorar? Parei para adorar, pastor, parei. Então agora é o seu momento, você e Deus. Você e Deus. Deixa o moço do lado. Há momento da nossa vida, irmão, que ninguém tem que participar da nossa luta. Há momento que é você e Deus. Entrega nas mãos do Senhor, confia nele e ele vai realizar isso na sua vida, irmão. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu fico pensando, irmãos, que o deserto, nós já pregamos isso, muitos irmãos já pregaram, você já pregou, já falou sobre isso. Deserto na Bíblia é símbolo de sofrimento. Deserto é símbolo de sofrimento, porque no deserto não vai ter água, no deserto não vai ter comida, no deserto vai ter sol quente, no deserto vai ter o cansaço físico, cansaço psicológico. E eu fico pensando, irmão, o Elias que saiu daquele momento de glória, aquele momento maravilhoso, de repente tem que fugir, 160 quilômetros fugindo, ainda não satisfeito, tem que entrar pelo deserto. Você fica pensando, um dia todo caminhando num deserto sozinho, sabendo que alguém está tentando te matar, você tem que fugir. O que é que entra na nossa cabeça? Que será que entrou na cabeça de Elias? Quando Elias está entrando naquele deserto, o que ele estava pensando? O que ele estava imaginando? Eu tiro por mim, uma das primeiras coisas que vem na minha cabeça quando eu estou nessa situação, eu fico pensando, mas por que Deus permitiu isso comigo? Não é isso? É a primeira coisa. Já é o primeiro sinal de desânimo. É o primeiro sinal de desânimo. E aqui a gente vê Elias já estava ficando desesperado. Um dia caminhando no deserto, adentrando ao deserto, ele vai se aprofundando cada vez mais e ele vai ali se preocupando, desanimando, pensando, só eu sobrei, nem meus pais já morreram, eu não tenho mais para onde ir, se eu voltar me matam, eu já fui profeta, eu fui fiel, eu fui obediente, eu fui temente, e não deu em nada esse negócio, agora olha a minha vida, onde eu estou. Talvez você esteja vivendo desse jeito. Talvez você esteja pensando igual Elias, já fiz tudo, me dediquei, fiz tudo que pediram para mim, e olha aí a minha situação, olha como eu estou vivendo. Agora aí, estão querendo tirar minha vida, estão querendo tirar meu cargo, estão querendo acabar comigo, e eu tenho mais é que fugir, entrar no deserto e só sofrer. Quem sabe você está pensando desse jeito? Ele estava assim. Nesse momento, irmãos, que ele falou assim, não dá mais. Elias disse para Deus,
Elias disse para Deus, irmãos, olha a situação que Elias vivia. Uma situação desesperadora. E Elias disse para Deus: Deus, basta, não quero viver mais. Para viver deste jeito, Deus, pode tirar a minha vida. Eu não quero viver mais desse jeito. Talvez você esteja no ponto de largar tudo. Talvez você não queira mais nem viver. Talvez você queira parar de viver, você que não quer mais existir. Quem sabe você já está entregando os pontos, não quer saber mais do cargo, do seu local de trabalho, você quer largar tudo na sua vida. Talvez você esteja dizendo para Deus: basta. Elias estava falando para o Senhor: chega, Senhor, não quero mais, não quero mais, não quero viver mais, não quero mais essa vida, estou decepcionado. Elias mal sabia que Deus estava conduzindo ele naquele deserto. Que coisa linda, irmãos, Deus estava fazendo com o profeta Elias. Elias não imaginava, Elias estava desistindo, mas Deus estava trabalhando na vida dele de uma forma especial. Sabe o que Deus estava dizendo do coração do Elias? Vai andando aí, vai andando nesse deserto, vai andando, isso, vai caminhando por aí. É esse caminho mesmo que eu quero que você vá. E Elias vai reclamando, e vai desanimado. E Deus: é isso mesmo que eu quero, vai por aí. É esse o caminho que eu quero, é esse o caminho que eu quero. Irmão, o importante é você estar andando conforme Deus quer. É difícil, está machucando o pé, está queimando a cabeça, está faltando água, irmão, mas vai caminhando, irmão, porque Deus está com você. Deus está com você. Você pode louvar o nome do Senhor Jesus? Glórias a Deus. Aleluia. E eu fico pensando, irmãos, olha que coisa interessante, né? Eu disse no começo que Elias estava rodeado de uma grande quantidade de pessoas, porque para matar 450 pessoas, não era 2 ou 3, devia ter lá um batalhão de gente. Quando saiu a ordem para matar o profeta Elias, esse povo foi para onde? Por que esse povo não fez uma roda, botou Elias no meio e falou assim: quero ver quem entra aqui para matar Elias? Por quê? Sumiram todos, desapareceram todos. No momento da glória, no momento da bênção, irmão, tem muita gente do nosso lado, mas na hora da luta, irmão, na hora da perseguição, irmão, você olha do lado e você fala: mas cadê os abençoados? Cadê os abençoados? Cadê aqueles que me ajudaram lá no Monte Carmelo? Cadê? Sumiram todos, irmão. Essa hora é você e Deus. É você e Deus. E dê graças a Deus. Sabe por quê? Porque se tiver um daqueles lá do seu lado, vai atrapalhar você. E Deus quer ter uma experiência. Deus quer fazer você ter uma experiência ímpar com Ele. Deus não quer que você tenha outras pessoas que vão atrapalhar. Irmão, louve o nome do Senhor Jesus. Você está sozinho lá? Está sozinho? Irmão, Deus está com você, Deus está trabalhando na sua vida. É você e Deus. Não tem ninguém para atrapalhar. Glórias a Deus. E Elias estava nessa situação, já querendo morrer, desistindo de tudo. Estava até esquecendo, né? Eu acho que ele esqueceu. Eu tenho a impressão de que ele tem esquecido que ele orou, desceu o fogo do céu, que ele orou e veio a chuva. Porque ele podia muito bem fazer uma oração poderosa lá, né? E falar: não, Deus, pode, impede, mata todo mundo, mata Jezabel. Acho que ele esqueceu, o medo tomou conta da vida dele, ele esqueceu que Deus era poderoso. Talvez o seu desespero é tão grande que você nem tem lembrado mais de Deus. Talvez você esteja tão desesperado que nem orar está orando mais. Talvez o seu desespero é tão grande que nem você acredita mais que Deus possa fazer isso na sua vida. Você já desistiu. Irmão, em nome do Senhor Jesus, Deus não desistiu de você. Não desista de Deus. Não desista de Deus. Deus não desistiu de você. A Bíblia diz que Elias fugiu para o deserto, caminhou esses 30, 40 quilômetros, com essa cabeça dele ali a 1000 por hora, todo desanimado, querendo morrer. E diz a Bíblia que ele viu lá um arbusto, né, um zimbro, provavelmente uns 2, 3 metros de altura, uma boa sombra. Ele não aguentando mais, pegou e falou: vou deitar por aqui, vou deitar aqui, quem sabe eu morro aqui embaixo. E deitou ali, irmão. Ele, né, eu imagino que
Ele não deve ter gastado aí seus 3, 4 minutos. Eu acho que do jeito que ele chegou, ele já desmaiou no lugar. Deitou e dormiu. Irmão, há momento na nossa vida que a gente tem que dormir, viu? Há momento que a gente tem que dormir. Você tem que deitar lá, irmão, esquecer os seus problemas. Esquecer. Senta lá, irmão, deita um pouquinho, larga os problemas para lá, irmão, deixa. Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Deus sabe. Não perca noite de sono, irmão, com essa cabeça cheia de problema, não. Não perca, irmão. Em nome de Jesus. Vai dormir, irmão. Em nome de Jesus. Quem sabe um anjo vai acordar lá. Quem sabe? Quem sabe o anjo vem trazer a sua bênção lá. Elias dormiu e não sei quantas horas, né? O texto não fala isso. Mas dormiu lá, eu creio que Deus deve ter dado tempo suficiente para ele talvez se recuperar. E ele dormiu e daqui a pouco alguém toca nele, né? Diz a Bíblia que era um anjo. Um anjo que trouxe comida, trouxe água, trouxe pão. Acordou Elias e disse para Elias: Elias, ó, tem comida aí, ó, tem pão e tem água para você. Coma e beba. Diz a Bíblia que Elias comeu, né? Elias foi lá, se alimentou. E o cansaço ainda estava forte, e ele continuou a dormir. Bebeu, comeu e voltou a dormir. E o anjo, não, deixa ele descansar. Deixa ele descansar. Irmão, Deus sabe o que está fazendo na sua vida, viu? Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Se precisar deixar você descansar, Ele vai deixar. Se precisar acordar para dar comida para você, Ele vai te acordar. Pode ter certeza, irmão, Ele vai fazer a coisa certinha na sua vida. Pode ter certeza. Elias estava ali sem força, dormiu embaixo daquele arbusto. O anjo acordou, deu comida, ele tornou a dormir, né? Ainda estava cansado, tornou a dormir. O anjo acorda de novo, dá comida para ele e fala assim: Elias, agora não dá mais. Elias, agora você vai comer de novo. Com essa segunda refeição, você já vai ter força o suficiente, porque agora você vai andar. E a Bíblia diz, irmãos, que ele começou a caminhar, e a jornada, diz o texto, né? Diz o texto, que o anjo falou para ele assim: a jornada é longa, coma e beba, porque a jornada é longa. Sabe quantos quilômetros Elias andou? 250 quilômetros. 250 quilômetros. Foi uma caminhada de 40 dias e 40 noites. Logicamente que essa caminhada agora ele já está mais tranquilo, já está mais sossegado, ele pode ir mais calmo, né? Então, durante 40 dias ele percorreu 250 quilômetros. Sabe onde Deus estava levando Elias? Para o Monte Sinai, o monte de Deus, para o Monte Horebe, o monte aonde Deus falava. E Elias nem estava imaginando um negócio desse. Elias está caminhando no deserto, todo desesperado, e Deus: eu sei aonde estou te levando, rapaz. Eu sei o caminho, eu sei onde eu vou te levar, fica tranquilo. Irmão, Deus estava levando Elias para o Monte Sinai, para o Monte Horebe, o monte de Deus, e Elias não estava sabendo, Elias não sabia o caminho. Irmão, Deus está te levando para o melhor, para ter certeza disso. Você acha que o negócio está ficando cada vez pior? Eu já andei 40 quilômetros no deserto, agora tenho que andar mais ainda, uma jornada longa no meio do deserto, esse negócio parece que não tem fim. Deus sabe para onde está levando você. Deus estava levando Elias para o Monte Horebe, o monte de Deus, aonde Deus iria ter ali um encontro real com Elias, e Elias ia sair dali um outro homem. Você pode louvar o nome do Senhor Jesus, irmão? Glórias a Deus. Você está no deserto, irmão? Está passando um deserto terrível na sua vida? É Deus trabalhando com você. É Deus trabalhando na sua vida. Deserto, irmão, lugar de sofrimento, não é? Mas tem uma outra coisa que no deserto é também, sabe o quê? Lugar de proteção. Como assim, pastor? Lugar de proteção. Cadê os inimigos? Cadê Jezabel? Tiveram coragem de entrar lá? Cadê os soldados da Jezabel? Tiveram coragem de entrar lá no deserto para ir perseguir?
Ah, lá ninguém foi. Quando Deus manda você para o deserto, está te provando, mas está protegendo você, está amparando você, está guardando você. Irmão, louve o nome do Senhor Jesus. Está difícil, mas o diabo não toca em você. Está difícil, mas Jezabel não chega perto. Está difícil, mas os exércitos do mal não vai chegar até você. Sabe por quê? Deus está protegendo você no meio do deserto, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Esses momentos difíceis da nossa vida, a gente se desespera, a gente fica nessa situação terrível, porque a gente não entende o trabalhar de Deus. Mas agora você já começa a entender, está difícil na sua vida, porque Deus está levando você para o lugar certo, está conduzindo para você para o lugar, para o monte dele, e está protegendo, está amparando você. Você pode louvar o nome do Senhor? Diz a Bíblia que ele foi caminhando, e quando chegou essa distância, esses 250 quilômetros, diz a Bíblia que ele chegou nesse local chamado Monte Horebe, que é ali na região do Monte Sinai. E ele chegou lá cansado, ele viu uma caverna, falou: vou entrar aqui, vou descansar, vou entrar. Imagina, irmãos, como que estava Elias. Imagina a vida de Elias. Quando ele começou lá, que ele saiu de Berseba e ele começou a caminhar no deserto, que ele foi desistindo e queria até morrer. Quando ele acordou, teve esse alimento, essa água, e o anjo mandou ele caminhar, ele foi caminhando. Você acha, irmãos, que 40 dias depois ele estava mais forte? Ele estava bem animadão? Eu imagino que ele devia estar só o pó. Eu imagino que ele devia estar só o caco. Eu imagino que a situação dele não era uma situação fácil. 40 dias no deserto, irmão, sol causticante de dia e frio à noite. Os alimentos que se ele obteve no deserto não é alimento com bastante nutriente, não é. Se teve, porque me parece que quando o anjo diz assim, come e bebe, porque você vai andar aí 40 dias e 40 noites, me parece que foi uns 40 dias de jejum aí, alimentado por aquele pãozinho e aquela água. Mas nós não vamos discutir se foi o pão que sustentou 40 dias, a água, ou se ele achou alguma coisa pelo caminho. O que importa, irmão, é que ele chegou do lado de lá. O que importa é que ele chegou no Monte Horebe, irmão. E o importante, irmão, é você chegar do lado de lá. O importante é que você resista a esse momento de luta na sua vida e chegue do lado de lá, chegue até o monte de Deus. E aí ele chegou, entrou na caverna, e lá ele descansou, cheio talvez de dores, de fome, cansaço, medo, foi lá e lá ficou. Até que, de repente, irmãos, ele ouve Deus falar com ele. Você já ouviu Deus falar com você hoje aqui? Você já ouviu Deus falar com você hoje, não? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu já ouvi Deus falar comigo hoje. Eu já pude ouvir a voz de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Louvado o nome do Senhor Jesus. Eu pedi aqui a letra do hino que o grupo de louvor cantou, e a hora que eu comecei a ouvir o hino, eu fiquei vendo Elias. Eles cantaram: Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. É o Elias dizendo para Deus: Deus, o negócio está feio, está muito difícil. Deus, me pergunta onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas a tua mão, contudo, me escondeu, e a tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Glórias a Deus. Deus está te levando para o Monte Horebe, tem um encontro especial com você. Está difícil para você, está muito difícil essa caminhada, mas é porque Deus está te levando para o Monte Santo. Glória seja dada ao nome do Senhor. E lá naquele monte, olha lá para Elias e fala: Elias,
O que você está fazendo aqui? O que você faz aqui, Elias? Você está indo nesse deserto difícil, essa luta difícil, mas você está aqui nesta noite. Você está aqui. Você chegou até o Monte Santo de Deus. Você chegou. Você entrou dentro da caverna no Monte Horebe. Você está aqui. Deus está perguntando para você: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Está lembrando da luta, dos problemas? Não, aqui não. Aqui você tem que adorar o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. O que você faz aqui, Elias? O que você está fazendo? Aqui é o meu monte, Elias. Agora o negócio aqui é diferente. Deserto nós sofremos, irmãos, mas Deus está conosco, Deus está com você. Então, irmão, quando você entrar aqui dentro deste lugar, você deve fazer uma coisa, que é louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. Que é isso que Ele quer de você. É isso que Ele quer. Irmão, Elias, irmãos, estava só o caco, já estava, eu diria, irmãos, que Elias já estava desviado. Eu diria que Elias já estava desviado, já tinha abandonado, não estava mais crendo em mais nada. Elias já estava ali numa situação terrível, irmão. Mas mesmo assim, Deus queria usar Elias. Deus queria usar Elias. Elias desanimou, fugiu, achou que aquele negócio não dava mais certo, pediu morte. Mas Deus falou assim: não, Elias, mas eu quero te usar. Elias, eu quero te usar. Querido, Deus quer te usar ainda. Você está fraquinho aí, né? Você está aí só o pó, né? Mas Deus está te conduzindo, sabe por quê? Porque Ele quer te usar ainda. Deus quer fazer de você um vaso de bênção ainda, um instrumento poderoso na vida sua. Deus quer fazer de você ainda, meu querido. Não desista não, não abandone não, Deus não desistiu de você. Deus quer usar, irmãos, não são só os fortes e poderosos, aqueles que têm fé, aqueles que estão consagrando e jejuando, lógico, vai usar, mas quer usar você que está fraquinho, está desistindo, está nem andando direito. Deus está trabalhando na sua vida, você precisa despertar e perceber: eu estou na casa de Deus, eu estou no Monte Horebe, e Deus está falando comigo, Deus está falando com você, porque quer usar você ainda, aleluia. Mesmo fraco, mesmo com vontade de desistir, de largar tudo, Deus quer usar você ainda. Você tem potencial, com o Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai ser uma coisa gloriosa na mão dEle. Não desista não, irmão, Deus quer te usar ainda. Deus quer usar você. Ele tinha esquecido talvez aquele passado que tinha com Deus, aqueles momentos de glória, talvez ele esqueceu. Mas Deus não esqueceu. Deus não esqueceu de você. Talvez aqueles momentos lá atrás que você passou tão bem que você já esqueceu. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu. Deus está dizendo para você: o que você está fazendo aqui? Deus quer ouvir uma resposta de você. Mas não é aquela resposta: vim aqui para morrer. Não, você está no monte de Deus. E Deus está perguntando para você: o que você está fazendo aqui? Diga para Ele: Senhor, eu estou aqui para te adorar. Estou aqui para te servir. Deus vai usar você como você nunca imaginou na sua vida. Você pode dizer amém, irmãos? Eu estava lendo um artigo esses dias e uma coisa interessante me chamou a atenção. Nós passamos por muitas tentações. Nós temos tentações diversas. E o artigo dizia assim, que a maior tentação da nossa vida, sabe qual que é? A tentação de desistir. Essa é a pior de todas. A tentação de desistir. Quando esse negócio entra no coração e você começa a querer desistir, essa é a pior de todas. É a tentação de desistir. Você começa a desistir da igreja, desistir da fé, desistir da esperança. Você vai desistindo, você vai se desestimulando, vai acabando com a sua vida. Sabe por que Deus conduziu você pelo deserto e levou até Monte Horebe?
para dizer para você: eu não desisti de você. Eu não desisti de você. Você não desista de Deus, irmão. Não desista do Senhor. Deus tem uma grande obra para fazer através de você ainda, viu? Não desista de Deus. Deus queria que Elias estivesse preparado. E Deus falou: Elias, acho que é melhor você sair para fora. Sai para fora, Elias, que agora é outro momento da sua vida. Vem para fora, vamos conversar nós dois aqui. Vamos começar a fazer alguma coisa da sua vida. Irmão, em nome do Senhor Jesus, saia desta caverna agora dizendo para Deus: Senhor, eu estou aqui para te servir, te adorar. Você vai ter um momento especial com Deus. Você pode louvar o nome do Senhor? Você crê nisso, irmão? Amém? Glórias a Deus. Não desista. Sua vida pode estar muito difícil. Você pode estar caminhando nesse deserto. Você pode estar aí sentindo o peso da solidão, o peso de estar nesse deserto, mas Deus está caminhando com você e está te levando para um lugar especial. Crê nisso. Aceite a palavra de Deus, irmãos, e seja grandemente abençoado pelo Senhor. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Está difícil, irmão, para você? Mas Deus está aí juntinho de você. Você pode dizer amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja e com ela, permaneça para todos sempre. Todos nós digamos amém. Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus.